bom ver aqui a nossa sala cheia. Princípio divino. O que acham que o princípio divino é? É uma filosofia? Sim ou não? É uma teoria? É uma doutrina? O que acham que o princípio divino é? O princípio divino não é nada das perguntas que eu fiz. O princípio divino é um princípio, é uma lei que não foi feita por mente humana, mas pela mente divina. Daí o princípio divino. Esta lei não é uma lei que se aceita ou se rejeita conforme alguém julga, pensa. É uma lei que é absoluta, imutável, única e verdadeira. Não há nada que possa destruir o princípio divino. Portanto, agora pensemos um bocadinho. Se o princípio divino é assim, tem um valor também imutável e absoluto, único. Sabemos que para ouvir, às vezes, um senhor versado em determinada matéria, temos de pagar para ir ouvir a conferência dele. Sim ou não? Sim. Não há dinheiro nenhum que pague o princípio divino. Não há. Não há. Por isso, com estas ideias em mente, pensemos, eu estou aqui e vou ouvir o que realmente milhões de anos ninguém soube, ninguém sabia desta verdade. E segundo pensamento é como devemos estar gratos por podermos realmente poder ouvir esta palavra, este princípio divino, palavra de Deus. Feito estas pequenas observações, vamos então começar o princípio divino. Ao longo da história, as pessoas têm procurado desesperadamente saber mais sobre as questões fundamentais da vida e do universo. Daí, todas as pessoas que tinham um pensamento mais profundo quiseram tentar descobrir. Os primeiros filósofos, muitas outras pessoas, todavia, não chegaram a nenhuma conclusão estável e perdurável. Por isso, isto porquê? Porque nunca ninguém compreendeu o princípio base pelo qual a humanidade e o universo foram originalmente criados.
O princípio divino está encarnado em todo o universo. E a humanidade e o universo são resultado deste princípio divino, porque foi de acordo com o princípio divino que... Muito obrigado. Que tudo foi criado. E por isso, uma das outras grandes ignorâncias que nós temos tido ao longo de toda a história humana é precisamente saber quem é Deus. A questão fundamental prende-se, pois, com a causa, a realidade causal, ou seja, é causa de eu existir, de o universo existir. Qual é? Os problemas relacionados com a vida humana e o universo não podem ser resolvidos sem antes compreendermos a natureza de Deus. Isto compreende-se porquê? Porque Deus é a origem. Os problemas relacionados com a vida humana e o universo não podem ser resolvidos sem compreendermos esta natureza causal, que é a natureza de Deus. E primeira lei que encontramos no universo são características duais. Essas características duais em Deus, primeiro, e depois em toda a criação. Como podemos nós conhecer a natureza do Deus invisível? A ciência estuda as coisas palpáveis, as coisas existentes, mas não descobre e não estuda a razão dessas coisas, a razão, a causa. E as religiões, igualmente, não sabem verdadeiramente quem Deus é. Isto é uma tragédia para todos os religiosos. Daí podermos ver tantas denominações mesmo dentro do próprio cristianismo. Assim como nós podemos conhecer o caráter de um artista através das suas obras, assim também podemos compreender a natureza de Deus observando os diversos elementos da criação. Então vamos compreender estas características existentes no universo, na criação inteira. São Paulo, na sua carta aos Romanos, já se debatia com as perguntas dos seus discípulos, disse: as suas perfeições invisíveis, está a falar de Deus. Tanto o seu eterno poder como a sua divindade tornam-se visíveis quando as suas obras são consideradas pela inteligência de modo que não se podem desculpar. Recorde-me que para nós é muito, como se diz, difícil fazer determinados tipos de raciocínio, porque estamos tão habituados a ver o sol nascer todos os dias, à noite chegar, vermos a lua e as estrelas, e depois no outro dia vimos de novo o sol, e etc. E não compreendemos nem fazemos as questões: como é possível existir o sol? Quem é que fez o sol? Perguntas tão simples
as crianças fazem estas perguntas. Mas nós, adultos, não fazemos estas perguntas. Somos tão menos ignorantes do que as crianças, não é? Mas mais do que elas. Porquê? Porque eles sabem que há, intrinsecamente, elas sabem que para existir uma coisa deve alguém fazer. Porquê? Quando estava eu a falar um dia na rua com uma pessoa e falando acerca de Deus, e à frente estava um carro, e eu disse: você acredita que este carro apareceu aqui por acaso? Ele diz: não, uma fábrica que o construiu. Mas você acredita que o sol nasceu vivo, apareceu por acaso? Não sei. Resposta: não sei. São Paulo já dizia: pelas coisas visíveis, elas têm uma origem. Essas coisas são o reflexo da causa. Portanto, se eu conhecer o efeito, eu também posso conhecer a causa, que essa causa não é visível, mas é real, e essa causa é Deus. Portanto, na natureza, tudo existe como um caráter do artista se expressa nas obras, tudo é invisível e essa natureza de Deus, de facto, é invisível, não se vê Deus, nunca podemos ver Deus, senão a sua expressão. Mas isto vamos depois dizer mais à frente. As obras, portanto, são visíveis, a criação é essa manifestação dessa causa primeira que é Deus. Assim como nós podemos então conhecer o caráter de um artista através das suas obras, assim também podemos compreender a natureza de Deus observando os diversos aspectos da natureza. Analisemos agora então os elementos comuns que se encontram universalmente por todo o mundo natural. Todos os seres possuem características duais, de Yang e de Yin dentro de si mesmos e em relação aos outros seres. Todos, sem exceção. Portanto, isto quer dizer que a causa que criou os seres também tem estas características duais. Mais fundamental, cada ser possui simultaneamente uma forma exterior e uma qualidade interior. A forma exterior visível assemelha-se à qualidade interior invisível. Por isso, outra característica é que todos os seres, como nós próprios, nós não vemos a nossa inteligência, não vemos o nosso amor, não vemos as nossas características de capacidades, não vemos nada disso, mas existem. A qualidade interior é chamada natureza interna e a forma exterior é chamada de forma externa. Este princípio é existente em todas as coisas e Deus também existe deste modo. Ele é invisível, ele tem uma
que a qualidade de ser invisível, mas também se torna visível. Como São Paulo dizia, como Deus torna-se visível? As coisas da criação, toda a natureza. E em modo especial, nos seus filhos verdadeiros, ele manifesta-se nas pessoas. Nós somos expressão de Deus. Todavia, nós não expressamos, infelizmente, Deus, porque Deus não tem maldade como nós temos. Portanto, como a natureza interna e a forma externa se referem aos respectivos aspectos interiores e exteriores do mesmo ser, a forma externa pode ser entendida como uma segunda natureza interna. Isto é fácil. Quando nós estamos tristes, a tristeza não se vê, pois não. Vemos a tristeza, vemos a alegria, não vemos. Vemos a expressão da alegria no nosso rosto. Vejo um rosto a sorrir, não é? É a manifestação interna, manifesta-se externamente deste modo. Portanto, características duais existem no universo, também elas devem existir no ser primeiro, no Criador. Daqui se depreende naturalmente que Deus, a primeira causa de todas as coisas, também existe com base na relação recíproca entre as suas características duais de Yang e Yin, natureza interna e forma externa. Nós chamamos a natureza interna e forma externa a natureza interna original de Deus e a forma externa original, que é existente em Deus. Todas as coisas são reflexo, manifestação desta natureza de Deus. Agora vamos falar sobre a relação entre a natureza interna e a forma externa e originais de Deus e Yang Sang e Yin, Yang e Yin originais em Deus. Deus, portanto, é um. Mas é um ser que tem características duais. Daí este símbolo de Yin Yang, não é? É onde faz a uma unidade composta de duas características. Portanto, a natureza interna original e a forma externa original também têm características de Yang original e Yin original, e isto é o que realmente em Deus existe. Deus é este ser dual de características duais. Deus, o sujeito, e é a união harmoniosa da natureza interna e da forma externa originais. Deus, então, é a união harmoniosa de masculinidade e feminilidade que manifestam as respectivas qualidades da natureza interna original e forma externa original. Daí que Deus é pai e mãe. Deus não é masculino só,
tem natureza masculina, natureza feminina. Daí que na Bíblia diz, quando criou o homem, disse, criemos o homem à nossa imagem e semelhança, e criou quem? Criou o homem e a mulher. Portanto, o homem e a mulher é a imagem externa de Deus. E, portanto, quer dizer também que o homem e a mulher, individuais, separados, não são completos. Não são completos. O ser humano é homem e mulher. E por isso, enquanto o homem for separado, ele não é completo. Portanto, Deus é a união harmoniosa da natureza interna original e forma externa original, é a união harmoniosa de masculinidade e feminidade e o parecer sujeito da natureza interna e masculinidade em relação ao universo. Portanto, a relação entre Deus e o universo pode ser resumida assim. Deus é um ser de natureza interna original e forma externa original, e os seres humanos, o universo, composto de seres humanos e todas as coisas, também têm esta natureza interna e forma externa em todas as coisas da natureza, incluindo os seres humanos. Por isso, Deus está na posição de parceiro sujeito invisível e o parceiro sujeito substancial é o universo e a humanidade. Todas as pessoas. Agora, o segundo princípio da criação, as características duais de Deus manifestam-se simbolicamente ou em imagem, como encarnações individuais da verdade, das quais constituem o universo. Portanto, os princípios da criação revelam que estas características são simbolicamente refletidas, são a imagem de Deus, a imagem de Deus verdadeira no ser humano. Portanto, o ser humano é aquele que reflete mais diretamente e claramente Deus, porque a natureza reflete Deus em imagem, símbolo, não em imagem. Portanto, o princípio da criação mostra-nos que, de facto, todas as coisas foram criadas com o mesmo princípio. Por isso, nós dizemos que o homem é um microcosmos. Isto quer dizer que o cosmos, o macrocosmos, foi feito à imagem do homem. Agora vamos falar da energia primária universal. A ciência já chegou à conclusão de que tudo é energia. Isto é um passo para compreendermos acerca da primeira causa, que é Deus. Deus é a energia primária universal. E dessa energia, ele criou todas as coisas a partir da energia. Desta energia primária universal.
Depois vamos falar acerca dos outros pontos. Primeiro, a energia primária universal. Deus, o Criador, realidade absoluta, eterno, autoexistente e transcendente, no tempo e no espaço. A energia fundamental de Deus é também eterna, autoexistente e absoluta. Por isso, ninguém pode destruir a energia. Daqui, então, compreendemos que esta energia primária universal foi a matéria com a qual Deus criou todas as coisas, porque todas elas têm energia. Chamamos, portanto, esta energia primária universal, porquê? Porque ela está na origem de todas as coisas criadas. Daí o nome. E agora falemos da ação de dar e receber. É uma outra lei, outro princípio. Nada pode existir sem este princípio da ação de dar e receber. Nada. Onde não houver ação de dar e receber, deixa de haver existência. Daqui podemos compreender a nossa ação de dar e receber com a nossa origem é absolutamente necessária, mas o que é que aconteceu no começo da história humana? Separou-se, deixou de haver a ação de dar e receber com esta força original que é Deus. Daí que, como disse, sem esta ação de dar e receber é morte. Por isso, em Deus existe esta ação de dar e receber constantemente em Deus. Por isso, através da ação, através da energia primária universal, os elementos sujeito e objeto de cada ser formam uma base comum e entram em interação. Começam a ter vida. É através desta ação de dar e receber. Por sua vez, esta interação para todas as forças gera todas as forças que o ser necessita para existir, para multiplicar-se e para agir. Eis porque, sem esta ação de dar e receber, não há vida. Morte. Sem a ação de dar e receber entre o nosso espírito e o nosso corpo, o que é que acontece? Vamos para o cemitério. É? Vamos mortos. Essa pessoa não tem ação. Por isso, então, ela não fala, ela não se mexe. Porquê? Porque deixou de haver esta ligação, a ação de dar e receber entre o nosso espírito e o nosso corpo. Portanto, as forças para o ser poder existir, multiplicar e agir, vêm desta ação de dar e receber. Agora falamos da fundação de 4 posições que realiza a finalidade de 3 objetos
através da ação de origem, união, divisão e união. Origem, divisão e união. Este processo no qual duas entidades se manifestam em separado e voltam a unir-se numa unidade externa a Deus, a origem, é chamado a ação da origem, divisão e união. Portanto, em Deus existe estas duas características que dissemos antes, que estão na posição de parecer sujeito e parecer objeto. E, unindo-se, dá a união. Daí que esta lei, que é a origem, Deus divide-se, não é? As suas características, divide as suas características em parecer sujeito e objeto, e depois estas duas voltam a unir-se porque não podem viver separadas. Por isso, nesta base original chamada base de 4 posições, temos que cada um destes elementos de Deus, que é o parceiro sujeito, tem também ele 3 objetos: união, Deus e parceiro objeto. O parceiro objeto também tem 3 objetos, que é Deus, a união e parceiro sujeito. E a união também tem 3 objetos, que é o parceiro objeto, o parceiro sujeito e Deus. Portanto, cada um tem 3 objetos. Nesta base de 4 posições, daí aparece o número 12, que é 4 vezes 3 dá 12. É um número celestial, é um número muito importante no processo, depois que vamos saber como o homem se pode restaurar devido a ter perdido esta imagem original que Deus lhe deu. Portanto, posto isto, temos então qual é a finalidade destes 3 objetos. É que há uma unidade tão grande em que cada um pode passar à posição de sujeito e ter 3 objetos, cada um. Começando por Deus, depois começando pelo parceiro sujeito, o parceiro objeto e a união. Tudo dá 12. Portanto, quando cada um destes 4 age como parceiro sujeito e inicia uma ação de dar e receber com os outros 3 em seu redor, estas cumprem a finalidade de 3 objetos. Por isso, é muito importante a fundação de 4 posições. Nós, todos, temos de formar a base de 4 posições. Porque só assim podemos ter uma absoluta unidade inquebrantável. Nada pode destruir. Yeah. A fundação de 4 posições. Quando a origem, o parceiro sujeito, o parceiro objeto, a sua união, cumprem em conjunto a finalidade de
três objetos que acabamos de dizer, de explicar, estabelecida a fundação de 4 posições. Portanto, repetindo aqui, vemos Deus, a origem, depois a divisão para ser sujeito, para ser objeto, e a união. Estes 3 parceiros objetos de Deus, por sua vez, podem também, cada um deles, se tornar para ser sujeito e ter Deus como objeto, não é? Esta é a raiz do princípio dos 3 estádios, que envolve 3 estádios de Deus, marido, mulher e filhos. Esta fundação é a raiz para o número 12. Dissemos há bocadinho, quando falamos dos 3 objetos. É a fundação para a base, para a bondade, para a realização da finalidade da criação de Deus. E esta base de 4 posições é a base fundamental para a vida de todos os seres, fornecendo todas as forças necessárias para a sua existência. Portanto, a fundação de 4 posições tem este valor e importância. A base fundamental para a vida. Portanto, para haver vida, tem de ser estabelecida esta base de 4 posições. Por isso, podemos dizer que a base de 4 posições é a finalidade eterna da criação de Deus. Finalidade eterna da criação de Deus. Vamos agora falar sobre a finalidade da criação. Por que é que Deus criou? Depois de Deus ter completado os 6 dias simbólicos da criação, ele viu que a sua criação era boa. Está em Gênesis 1, de 4 a 31. Deus queria que as suas criações fossem parceiros, objeto, que encarnassem o bem para que pudessem sentir a alegria com elas. Portanto, numa palavra, a finalidade da criação é a alegria. Isto quer dizer que Deus, para ser feliz, para ser alegre, precisa de ter alguém. Sem ter alguém, não pode ser feliz. Por isso, ele criou à sua imagem e semelhança homem e mulher. Ele é o Deus Todo-Poderoso, omnipotente, omnipresente, transcendente ao tempo e ao espaço. Todavia, ele tem uma necessidade. Necessita de alguém para ser feliz. Quem é que pode fazer Deus feliz? Quem? Nós! Ok. Desculpem aqueles que estavam assim um bocadito adormentados.
a finalidade da criação. Deus criou-nos igualmente para sermos felizes. Eis porque nós queremos ser felizes. Desejamos sempre, todos os dias. Há algum dia que diz assim, não, hoje não quero ser feliz, hoje eu quero ser triste. Já disseram alguma vez isso? Nunca. Se pelo contrário, hoje estou a sentir umas sensações assim de tristeza, então, não, eu quero ser feliz, eu não quero ser triste. Pois claro, porque Deus é assim. E agora, só um parênteses. Deus tem, porventura, filhos e filhas com quem ele pode sentir feliz? Pergunto. Resposta? Tem? Vede a história do mundo. A história do mundo desde os princípios da história. O que é que há na história humana? Sofrimento. Não há nada. Guerras, conflitos, destruições de família, mortes, crimes. Isto é a história humana. Deus criou-nos para isso? Não! Deus criou-nos para sermos felizes. Está certo ou não? Então, se nós não somos felizes, nós não estamos a cumprir a finalidade da criação. Que acha? Não estamos. Por isso, Deus, para sentir-se feliz, precisa que haja um objeto, não uma coisa, um objeto, neste caso, um homem e uma mulher, uma família, onde ele se sente refletido nessa família. E essa família vive de acordo com o princípio divino. Viver pela causa dos outros. Isto vamos ver a seguir. Portanto, para conseguir ser feliz, ninguém, ouviram? Ninguém pode ser feliz sozinho. Está certo ou não? Ninguém. Imagina uma pessoa numa ilha, tem tudo o que ele quer, mas falta-lhe uma coisa, não sou feliz aqui. O seu desejo é sair da ilha e ir procurar alguém, porque sozinho não pode ser feliz. Isto é igual em Deus também. Deus não pode ser feliz sozinho. Nunca nenhum pastor, nenhum grande homem religioso ensinou isso. Muito simples. A verdade é simples. Portanto, Deus queria que as suas criações fossem parceiros, objeto, que encarnassem o bem, que pudessem sentir alegria com elas. Por isso, Deus é um ser que quer ser feliz e por isso procurou fazer um objeto. E esse objeto da criação de Deus é que dá alegria a Deus. Esse objeto é em forma de imagem, símbolo, e em forma de imagem, forma de símbolo, são todas as coisas que Deus criou de acordo com os mesmos princípios. Todavia,
A imagem de Deus é aquela em que reflete imagem como Deus é. É o ser masculino, ser feminino, unidos, formando família. Este é a imagem que Deus, o objeto que Deus precisa para ser feliz. Portanto, a nossa finalidade é também ser feliz, mas fazer Deus feliz em primeiro lugar. Fazer Deus feliz, primeiro objetivo da nossa vida. Portanto, a alegria nasce quando nós temos um parceiro objeto, seja este intangível ou substancial, no qual a nossa natureza interna e a nossa forma externa se refletem e desenvolvem o nosso parceiro objeto, estimula-nos e ajuda-nos a sentir a nossa própria natureza interna e forma externa. É isto que faz realmente Deus ser realmente feliz e por precisar de um objeto que se assemelhe a ele. Deus sente a máxima alegria quando é estimulado pelos seus parceiros objeto, ou seja, homem e mulher, substanciais, a sentir a sua natureza original e forma externa original através deles. Por isso que nós somos seres sociais e sociáveis porque não fomos feitos para viver sós. E Deus não pode viver sozinho. Por isso criou-nos para sermos a família de Deus. Portanto, onde é o lugar onde podemos verdadeiramente sentir que Deus está feliz? Hã? Na família. Na família, Deus sente-se refletido e a família estimula-o e sente grande alegria. Porquê? A família só é família porque há amor. Amor conjugal, amor paternal, amor filial, amor fraternal. É o amor que gera alegria. Não é o álcool, não é a droga, não é prostituição, não é o crime que produz alegria. Amor. Este mundo só pode sentir-se realizado, a sociedade humana, uma coisa que as Nações Unidas não conseguem fazer de modo nenhum. Foram criadas com um objetivo sublime, criar paz. Mas desde que as Nações Unidas existem, há paz no mundo?
Não. Nunca. E não haverá, podeis ter a certeza, ouvi bem, sem amor não há paz. Está bem? Por isso, as Nações Unidas, com toda a sua vontade, com todo o seu trabalho valioso, não consegue criar paz. Porquê? Porque falta o elemento essencial, o amor. Está bem? Existe família sem amor? Não. O amor é sagrado e imprescindível para nós. Por isso, Deus, nosso Pai, é a origem do amor. Foi Ele que nos criou. Não fomos nós. Pertencemos a Deus. Não pertencemos a nós. Os jovens, quando estão a crescer, dizem: quem manda em mim sou eu, o meu corpo é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Blasfémia! É blasfémia! Porque este corpo não me pertence, não fui eu que fiz. Está bem ou não? Quanta blasfémia existe pelo mundo. Quando estamos a usar o corpo para nós próprios, para o nosso próprio prazer, é um prazer ilícito. Está bem? Nós fomos feitos como Deus é e, portanto, fomos feitos para viver para os outros. Isto chama-se amor. Ora, num mundo onde se vive assim, pode haver paz. Está bem? Está certo? Está bem? Ninguém responde. Eu estou a falar para quem? Vamos continuar? Sim. As três grandes bênçãos. Isto é muito importante compreendermos. As três grandes bênçãos foi o que Deus expressou depois que da criação dos seres humanos, Deus disse. Deu três grandes bênçãos ao homem. A primeira bênção é o crescimento que Deus disse: crescei, multiplicai e dominai. Três bênçãos. Quando se diz qual é a vontade de Deus, é o cumprimento das três bênçãos. Isto quer dizer que, se nós não cumprirmos as três bênçãos, não estamos a cumprir a vontade de Deus. Por isso, não há reino do céu nenhum. Está certo ou não? Pois. Por isso, Deus, para nós cumprirmos a primeira bênção, é através da fundação da base de 4 posições. Deus, mente, corpo e a unidade entre a mente e o corpo unidos, em que a mente dirige o corpo e o corpo obedece à mente, nesta ação de dar e receber, produz um homem que cresceu à perfeição individualmente. A segunda bênção é multiplicai. Isto é, nós, para podermos realmente
realizarmos como seres humanos, somos seres incompletos. Homem e mulher são seres incompletos, mas os dois precisam de se unir e formar uma unidade. Isso é o ser humano perfeito. Vemos constantemente os direitos da mulher, os direitos do homem, tantas manifestações para a igualdade de direitos, etc. Isto é a lei universal. O homem não é completo sem a mulher. E a mulher não é completa sem o homem. Portanto, os dois são absolutamente necessários um ao outro para poderem refletir Deus. Deus é masculino e feminino, é pai e mãe. Eis porque o mundo nunca conseguirá entrar na linha certa enquanto não conhecer o princípio divino. Este princípio divino não veio caído do céu. Foi preciso alguém poder realmente descobrir este princípio. Porquê? Ele já existe desde sempre, desde que Deus criou. Esse alguém foi Sun Myung Moon. Ele viveu tremendamente a sua vida na busca da verdade desconhecida do mundo. Ele descobriu esta verdade. Ninguém, até ele, conheceu a verdade eterna, absoluta e imutável de Deus. Ninguém. Portanto, a segunda bênção é a família. Multiplicai. Sem família, o homem nunca se realiza como ser humano. Não. E vós estás a pensar, mas há tantas pessoas que morreram solteiras, todos os padres, todas as freiras, como é que é? Sabeis uma coisa, essas pessoas não podem entrar no reino dos céus, estão no paraíso. Estão à espera que haja uma porta para eles entrarem. Sabiam disso? Eles todos, padres, freiras, papas, bispos, todos eles estão no paraíso à espera de saber como é. Como é que a gente vai para o reino do céu? Ninguém. O reino do céu só entra quem cumpre as três grandes bênçãos. Crescer à perfeição, tornar-se semelhante a Deus. Segundo, multiplicar, tornar-se uma família e tornar-se pais e filhos para que possam experimentar o que é Deus ser pai. Nunca poderemos saber se nós próprios não passamos pela experiência de ser pais e mães. Está certo? É isso porque nós precisamos absolutamente formar a família. Porquê? O reino do céu só entra no reino do céu só, exclusivamente, famílias. Não vai entrar nenhum papa, não vai entrar nenhum bispo, não vai entrar nenhum cardeal, nenhuma freira, sozinhos. Isto não é invenção nossa. Isto é pura verdade. Porquê? Deus expressou essa sua vontade no princípio. Ele disse, Deus, três vezes, crescei, multiplicai e dominai. E o que é esse dominar? O domínio é
o homem, na sua relação com a criação, poder ele funcionar como sujeito de todo o universo, de todo o cosmos, em união nesse, e depois ele pode, sim, dessa maneira, ser senhor de todas as coisas da criação. Portanto, Deus cria tudo para os seus filhos. Não foi para ele. Ele não precisa. Precisa é que nós possamos cumprir as bênçãos deste modo. Crescer à perfeição, multiplicar filhos de bondade e dominar todas as coisas com o amor de Deus. Só assim nós podemos ter o reino do céu na terra. E há uma outra coisa muito importante acerca do reino do céu. O reino do céu não é como nós morrermos, é que vamos para o reino do céu. Nós, quando morrermos, se não vivermos aqui na terra, no reino do céu na terra, nunca poderemos ir para o reino do céu no mundo espiritual. Por isso, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Portanto, na terra, primeiro de ser feita, tem de ser feita a vontade de Deus, na terra. Por isso, a nossa responsabilidade é construir o reino do céu na terra. Não é quando a gente morrer, vai para o céu. Ela era uma pessoa tão boa. Não basta. Não basta ser bom aos olhos humanos. Ser bom aos olhos de Deus é ser o reflexo de Deus. É viver como Deus vive. Sentir como Deus sente. Estão a compreender? Estão cansados? Não. Podemos continuar, não é? Portanto, a terceira. Portanto, o significado da terceira bênção, já explicámos, mas vamos terminar aqui, é a perfeição do domínio do ser humano sobre todo o mundo natural. Para isso, a fundação de 4 posições do domínio centrada em Deus deve ser estabelecida através dos seres humanos e do mundo natural se tornarem completamente unos. Por isso, neste mundo da vontade de Deus, cumprindo as 3 bênçãos, não há pobreza. Não há pobreza nenhuma. Porquê? Porque todos têm, e o que têm querem dar aos outros. Porquê? Porque diz, Deus criou estas coisas, mas eu vou oferecê-las a Deus através de dando aos outros. Não há pobreza no reino do céu. Portanto, isto resume as três bênçãos de Deus, e agora vamos falar do valor original. Podemos continuar? O processo e o padrão para determinar o valor original. O valor original de um ser
é determinado quando este participa numa fundação de 4 posições como parceiro objeto, numa fundação de 4 posições centrada em Deus, relacionando-se com uma pessoa como seu parceiro sujeito. Cá está. Portanto, esta é para determinar o valor original. Visto que o centro da fundação de 4 posições é Deus, então será Deus quem estabelece o padrão para o seu valor, como Deus absoluto, o valor original de um parceiro objeto determinado relativamente a este padrão também tem de ser absoluto. Por isso, quem cumpre o ideal de Deus, cumprindo as 3 bênçãos, essa pessoa adquire valor absoluto. Porquê? Porque ele está encarnando o ideal de Deus, valor absoluto original. Portanto, no processo da criação do universo, Deus fez com que nós pudéssemos gradualmente atingir esse objetivo que Deus determinou. E tudo aquele que cumpre esse objetivo, ele tem um valor absoluto. Incrível. Ora, agora o processo da criação do universo. O universo não apareceu como literalmente está escrito na Bíblia. Deus disse, separou a terra da água, fez sol, tudo apareceu ali instantaneamente, em segundos. Não. Levou um processo. Um processo de 6 dias, que esses 6 dias não correspondem a 24 horas, correspondem a 6 estádios, 6 níveis de cumprimento da vontade de Deus. Portanto, na ciência, as descobertas que têm estado a ser feitas mostram que, de facto, houve uma graduação na criação. Não criou tudo ao mesmo tempo. Portanto, o universo não apareceu de um momento para o outro, na verdade. A sua origem e desenvolvimento exigiram um longo período de tempo. O período bíblico de 6 dias para completar a criação do universo não deve ser calculado com base no número literal de ciclos de pôr do sol. Ele simboliza antes 6 períodos orientados de tempo no processo da criação. 6 períodos ordenados de tempo no processo da criação. O período de crescimento da criação, no final do primeiro dia da criação, a Bíblia chama assim, surgiu a tarde e em seguida a manhã, foi o primeiro dia. Isto porque todas as coisas foram criadas para só alcançarem a perfeição depois de passarem por um período de crescimento.
Portanto, a criação passou por este período de crescimento, noite, depois o dia, ou melhor, depois da noite surge a manhã, mas durante este período de tempo, se pode dizer, é um dia, é onde está realmente o processo de crescimento. Período de crescimento, toda a criação alcança a perfeição através das 3 fases ordenadas de crescimento, formação, crescimento e aperfeiçoamento. Formação, crescimento e aperfeiçoamento é o período de crescimento. Os seres humanos caíram sem completar as 3 fases do período de crescimento. Por isso, para realizarem o objetivo da criação, eles devem passar através destas 3 fases de restauração. Portanto, a razão porque, de facto, os seres humanos vivem neste inferno, onde Deus não domina ninguém, é porque os seres humanos, os primeiros seres humanos, caíram. Isto é, não cumpriram a vontade de Deus de crescerem à perfeição, tornando-se um com Deus. Não. Daí a razão porque a história humana é história totalmente de sofrimento, porque Deus não pode estar com os seres humanos. Apesar de nós sermos filhos de Deus, Ele não nos abandonou, mas não pode ter domínio sobre nós. Nós não fazemos a vontade de Deus, não cumprimos. A nossa consciência é a voz de Deus. Todos têm uma consciência, mas nem todos seguem a voz da consciência. Daí que Deus não pode estar conosco, não pode viver conosco. Estamos abandonados, mas fomos nós que fugimos da casa de Deus. Não foi Deus que nos expulsou. A história do filho pródigo mostra-nos claramente isto. Portanto, devido à queda do homem, ao homem não ter cumprido o ideal de Deus, o que é que aconteceu? Aconteceu que ele ficou cortado, separado de Deus. Esta é a situação de toda a humanidade depois de Adão e Eva. Portanto, durante este período, o domínio de Deus é indireto. Deus não pode dominar-nos porque não somos perfeitos. Só quando nos tornamos unos com Deus, atingindo os 3 estádios, é que Deus pode ter o domínio direto sobre nós. Mas durante este período de crescimento é indireto. Ele não pode intervir. Tantas vezes alguém me dizia, mas nós se estamos a ver um filho a ir pelo caminho errado, nós vamos lá, damos uma palmadinha e dizemos, não é por aí. Por que é que Deus não fez isso? Deus não pode fazer isso porque não tem domínio direto sobre nós. Mas nós não fazemos isso
é uma pessoa adulta. Quando o meu filho é adulto, eu não posso chegar lá e dizer assim, estás parvo, não podes ir por aí. E o filho diz, mas eu quero, o que é que eu faço? Não. Por isso, é muito importante compreender isto. Período de crescimento é um período do domínio de Deus indiretamente. É através da sua lei, da sua palavra que ele deu no princípio, crescei, multiplicai e dominai. Não comais do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comerdes, morrais. Portanto, não é que Deus nos abandonou. Não. Nós é que abandonamos Deus. Sabemos que durante este período de crescimento, Deus não pode intervir diretamente conosco. É a nossa porção de responsabilidade. É cumprir ou não cumprir o que Deus pediu. Por isso, sem responsabilidade não há liberdade. Portanto, o reino do domínio direto é o reino da perfeição. Só aí Deus pode realmente ter uma relação direta com o homem. Quando atingiu a perfeição que Deus pediu para que a relação entre Deus e o homem possa ser uma relação em que produza alegria através do amor. E agora vamos falar o mundo imaterial e o mundo material centrado nos seres humanos. Vamos terminar já com esta parte. O mundo imaterial, ou também chamado espiritual, e o mundo físico material. São estes dois mundos que correspondem à estrutura do homem. O homem tem, como dissemos antes, um espírito e tem um corpo. Tem uma dimensão espiritual invisível e tem um corpo físico visível. Por isso, o mundo, o universo é composto deste modo. É um mundo invisível e um mundo visível, que é o mundo físico que nós temos experiência. O mundo invisível não é possível de ser captado pelos nossos sentidos físicos. São só os sentidos espirituais que são os mesmos que nós temos, né, físicos ou mesmos. Mas olhar, podemos todos estar a olhar para a mesma coisa e não é igual. Porque se alguém tem os sentidos da visão abertos, ele está a ver coisas que a pessoa que tem os sentidos físicos só não consegue ver. Portanto, o mundo espiritual é eterno. O mundo espiritual é o mundo onde nós, depois da nossa morte física, deixamos o nosso corpo e vamos com o espírito, com o nosso corpo espiritual e a nossa mente espiritual, vamos para o mundo espiritual e vivemos eternamente. Muita gente pensa que a morte é o fim, acabou.
É uma triste mentira. Não é verdade. O mundo, a nossa vida continua eternamente no mundo espiritual. Por isso, a necessidade de nós compreendermos que a vida na Terra é para nos aperfeiçoarmos, a vida na Terra é para nos prepararmos para viver eternamente. O espírito só cresce na base do corpo físico. Através das ações do nosso corpo físico, o espírito cresce. Portanto, não há outro lugar para crescer. Se alguém morreu incompleto, vá para o mundo espiritual, depois volta de novo em espírito e junta-se com alguém que tem um corpo físico. As obras do corpo físico dessa pessoa transmitem-se a essa outra pessoa que está aí. Chamam isso, alguém que chama isso reencarnação. Não é reencarnação. Não é reencarnação, não é a mesma coisa. Reencarnação, a pessoa vem e toma posse do corpo. Não é. Assim não é. Ele não toma posse do meu corpo. Ele vem unir-se ao meu corpo para receber os elementos de crescimento, mas não encarna em mim. Portanto, a mente, correspondendo à mente e ao corpo humano, o universo é composto de mundo imaterial, o mundo material, ambos reais e substanciais. Os dois mundos juntos formam o cosmos. Ora bem, qual é a posição dos seres humanos no cosmos? Os seres humanos foram criados para serem governantes do cosmos, de serem mediadores e centro da harmonia e integração substancial. Portanto, aquela pessoa que cumpre, só aquela pessoa que cumpre a vontade de Deus das três bênçãos é que pode realmente ser este senhor, a posição do homem no cosmos, de ser governante, de ser mediador e centro da harmonia e integração substancial. Como é que o ser espiritual e o ser físico interagem? Ora, o ser espiritual está na posição de sujeito e o ser físico na posição de objeto. O ser espiritual tem o espírito e o corpo espiritual. E o eu físico tem a mente física e o corpo físico. Está bem? Portanto, aqui no diagrama fala muito bem. Portanto, uma conduta má ou boa do eu físico é o elemento fundamental para o eu espiritual se tornar bom ou mau. Depende de nós. Portanto, se ele tiver a conduta boa, pois ele é um ser bom. Mas se tiver uma atitude má, como é que ele tem essa atitude má? É porque a mente do homem, a sua consciência, não é seguida pelo ser físico. Ora, não seguindo esta lei, a ordem da nossa consciência, o homem faz
obras más. Ele torna-se um ser mau. Depois, o nosso eu espiritual é composto pelas características duais de mente espiritual e corpo espiritual, que dissemos há bocadinho. Para ele crescer, para o espírito crescer, precisa de estar a habitar num corpo físico. É por isso que, se alguém morre e não cumpre o ideal de Deus, ele tem de voltar à Terra, em espírito. Já viram? E o que nós podíamos fazer aqui durante um ano, depois de não termos o nosso corpo físico, estamos no mundo espiritual, vimos em espírito, pode levar 1000 anos. Podem imaginar. 1000 anos. Que esforço. Porquê? Porque essa pessoa que vem em espírito, não, o corpo não pertence a ela. É um favor que alguém tem de fazer. E alguém está a sentir, faz isto por mim. Oh, eu não tenho tempo agora. O que é que faz? Ele vai insistir, vai pedir a outra, e sempre assim. Pode levar muitos milhares de anos. Portanto, o crescimento só pode ser alcançado aqui na Terra, na base de termos um corpo físico. É por isso que é muito importante a nossa vida terrena. Muito importante. É aqui na Terra que o ser humano pode se tornar bom e pode atingir a perfeição. Depois da morte, não tem outra hipótese, tem de voltar em espírito e vir fazer esse trabalho, o que é muito, muito difícil. Em segundo, outro ponto importante, quem decide se entrar no céu, no reino do céu ou no inferno, quem é? Quem é? Deus, não é? Deus está lá com o poder e diz, tu malandrote, vai ao inferno. Tu, bonzinho, para o céu. Acham? Os cristãos estão a pensar que o fim do mundo é Jesus vir e decidir os maus, bzita, inferno. Os bons, vinde comigo, vamos para o céu. Somos todos filhos de Deus. Deus quer que todos nós vamos para o reino do céu. Mas quem define quem é bom e quem é mau? Somos nós. Tudo o que fazemos está tudo gravado na nossa consciência. Somos nós que somos os nossos próprios juízes quando terminar a nossa vida física. Sabiam disso? Ou estão a pensar fazer uma cunha a Deus e aos santos para poder ir para o reino do céu? Não há cunhas. No mundo espiritual não há cunhas. Ou é ou não é. Está certo? Por conseguinte, somos nós que nos julgamos a nós mesmos. Porque tudo o que nós pensamos, tudo o que nós fizemos, está tudo gravado na nossa consciência. Tudo gravado. Portanto, somos nós. Não precisamos que Deus nos julgue. Não. Nós próprios somos julgados. Quem decide entrar no reino do céu ou no inferno somos
nós. E aqui terminamos também. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Uau, uau. Viram tudo?